O dia em que o traje simbionte apareceu pela primeira vez nas histórias do Homem-Aranha foi um grande marco, tanto para Marvel quanto para o próprio Peter. O personagem, que já possuía super força, agilidade, entre outros poderes, acabou ficando, entre aspas, mais forte após a utilização do traje simbionte. Mais tarde, a gente descobriu que, na verdade, o traje simbionte não deixava o Peter realmente mais forte, mas fazia com que ele tirasse um pouco o pé do freio, não se segurasse tanto no uso da força bruta, na agilidade e etc. E situações parecidas como essa que eu citei foram representadas um pouquinho nas telonas em Homem-Aranha 3. E você já se perguntou o que poderia ter acontecido se o Peter nunca tivesse removido o traje? Então se prepara, porque no vídeo de hoje a gente vai tentar criar uma explicação para tudo isso. E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Eu sou o Nicolas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E se liga só, quem aqui conhece os primórdios das histórias do traje simbionte? O traje que foi desenhado então por um fã e comprado pela Marvel. E eu nem me lembro agora exatamente o valor, mas cara, foi um troquinho de nada para a Marvel, principalmente com o lucro que ela tem hoje em dia por causa dessas histórias. Na época de lançamento dessas histórias, muitos fãs ficaram enlouquecidos. Primeiro, pelo design mais sombrio, mais forte, passava aquela imagem de poder totalmente diferente do anterior. E parecia que algo a mais estava acontecendo ali. O Peter parecia realmente mais forte, mais rápido, mais preciso nos seus golpes, e ainda o seu jeito de falar com os outros, tanto usando o traje quanto quando era o Peter normal, estava diferente. E muitas vezes ele passava por arrogante, mas ao mesmo tempo passava a ideia de que ele tinha tudo sob controle. Só que daí, mais tarde, foi revelado, foi esclarecido que realmente isso que a galera notou era verdade. O Homem-Aranha estava mais forte, estava mais rápido e mais ágil, mas não era por causa do traje, e sim porque o traje fez com que o Peter ficasse um pouco mais solto, mais à vontade com os poderes. O problema é que, quando ele ia lutar com bandidos normais, pessoas comuns, bandidinhos, os carinha normal, as chances de nocautear eles ou até mesmo matar um deles com apenas um soco era bem grande. Agora, com o Homem-Aranha 3 do Sam Raimi, a adaptação, a gente teve essa visão, essa transição do Peter Parker bobão, atrapalhado, sem jeito, pro Peter mais arrogante e sem controle de si mesmo. A partir desse momento é que a gente vai começar a analisar e pensar o que poderia realmente ter acontecido e o que poderia acontecer a mais caso o Peter continuasse usando o traje simbionte. Então, nos primeiros confrontos com o traje, a gente sabe que ele foi atrás do Flint Marko com a intenção de matar ele, de acabar de vez com o bandido, e a gente percebe isso quando ele conversa com a Tia May, Ele diz que o cara não apenas sumiu ou foi preso ou algo do gênero, ele diz que o Homem-Aranha o matou, e ele não entende como que a Tia May não ficou feliz com isso. E o que a gente entende já nesse contexto? Que o simbionte influencia tanto o Peter a ponto de fazer ele ver que ele é superior a todos e que o que ele fez foi um ato correto, acima de qualquer outro julgamento. Depois, durante um café com o Harry, ele descobre que o seu melhor amigo tinha ficado com a Mary Jane e ele ainda fala de um jeito para provocar, principalmente depois de saber que o Peter iria casar com ela. Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, seu corno, desça daí. E aqui a gente entende bem a raiva que ele deve ter sentido e tudo, mas ele só fez o que fez porque o simbionte, entre aspas, faz o Peter tirar o pé do freio com seus atos. Então, mais uma vez, após o fim do confronto dos dois, depois do Peter devolver uma bomba na cara do Harry, ele sai e fica tudo certo. Como se nada tivesse acontecido. Tá tudo safe, tá tranquilo. O próximo momento, e que a gente vai passar rapidinho, que é quando ele revela, mas expõe o Ed Brock para todo mundo no jornal. Ele poderia ter simplesmente lançado lá pro Jameson ou pro pessoal que, a foto é fajuta e pronto, acabou. Mas não, ele pega o cara pelo pescoço, faz todo mundo ficar vendo e depois ainda revela que ele é um mentiroso. Então, de qualquer jeito, todo mundo ia acabar sabendo que o Ed era um mentiroso por causa da retratação. Mas fazer isso ali na frente da galera também não precisava. E não precisava mesmo, e o próprio Peter normal nunca faria aquilo.
Depois ele ainda sai com a garota do Ed e ainda vai até o clube de jazz onde a Mary Jane trabalha, tudo com a finalidade de se vingar, se mostrar como ele é melhor sem ela, como ele superou e tá de boa. Depois acontece um desentendimento nesse bar. O Peter acidentalmente então bate na MJ e se recolhe e sai dali. Mas vamos pensar num contexto mais real mesmo, né? Mas como assim, Nicholas? Não entendi. Tá, então presta atenção. Até o momento o Peter tinha matado um bandido, que foi o Flint Marko, mas eu quero dizer que foi algo intencional, tipo, ele queria fazer mal mesmo, devolveu uma bomba na cara do Harry, algo que talvez ele nem se preocupou de ir atrás depois ver se ele estava vivo, e algo que realmente também poderia ter matado o Harry, quase bateu no Brock lá no Clarim Diário, e aqui nem pensou exatamente na MJ desde o começo, porque, cara, ele foi lá pra se mostrar na frente dela, quase que pega a Gwen na frente da outra, uma guria que ela tinha ciúmes, né, desde aquela época do jantar. Então, cara, ele não tava com um pensamento na Mary Jane. Tanto que antes de acontecer aquela briga no final, lá no pub, a Mary Jane pergunta, o que há com você, qual é o seu problema? E ele fala, é você. Então, a partir daqui, o Peter seguiria totalmente solo. E na minha ideia, provavelmente o Ed ainda não se tornaria o Venom nesse filme aqui. O que a gente teria aqui agora seria ainda o Homem-Areia, que buscaria vingança, e a insanidade do Harry aumentaria, justamente porque, para conseguir se recuperar mais rapidamente, ele entraria de novo naquela câmara de gás, ficaria exposto por mais tempo ao composto químico construído pelo Norman, e aí vocês já sabem o que acontece. Depois disso, o Harry começaria a voar pela cidade, jogando bombas de gás nos prédios só para chamar a atenção do Homem-Aranha e criando um caos completo. O Flint se mostra vivo e andando pela rua com um grande casaco sobre tudo e um capuz cobrindo seu rosto. Ele, juntamente com outros civis que estavam ali na rua, começa a correr das explosões causadas pelo Harry e, de repente, gritos altos vinham do céu. Cadê você, Aranha? Apareça! Flint, nesse momento, fica atento em um beco escuro, observando tudo. O Peter, então, aparece com o traje negro. Flint percebe que é o mesmo Aranha que atrapalhou a última fuga dele. Harry, então, faz o Homem-Aranha se deslocar para um outro ponto da cidade e o Flint se transforma em pequenos grãos de areia e segue os dois. Eles, então, chegariam naquela área de construção que a gente viu no filme. Peter e Harry começaram a lutar. Peter dispara várias bolas de teia para tentar derrubar o Harry do planador. Aqui, a gente vê o Harry usando uma espécie de capuz e máscara de duende verde para esconder as feridas e para ilustrar também a insanidade que ele tinha atingido agora. O Peter, então, grita o seguinte, Osborn, eu pensei que eu tinha acabado com a sua raça. Você não cansa de apanhar, não? Mas aí, um tremor acontece no local e, de repente, um paredão de areia começa a surgir. Alguns traços aparecem como rosto, mãos, e ele percebe que, na verdade, o Flint ainda estava vivo. O Harry provoca novamente o Aranha dizendo, Aranha, quanto tempo faz que você não vê sua querida tia, hein? É uma pena que não verá nunca mais. Agora ela está morta. Cara, agora o Peter perdeu o controle de vez. Ele vai então em direção ao Harry com muita raiva e consegue derrubar ele no meio da construção. O Homem-Areia tenta matar o Homem-Aranha de algum jeito, enfiando sua mão pelas construções, mas tanques do exército chegam e começam a disparar projéteis contra ele. E a gente percebe que o caos causado pelo Harry não chamou apenas a atenção do Homem-Aranha, mas sim de todo o exército. O Peter então prende o Osborn em um canto. O Harry começa a rir sem parar, dizendo que é isso que o Peter sempre quis, matar por completo a família Osborn. Ele então começa a socar a cara do Harry enquanto ele continua a rir numa cena extremamente desconfortável. Porém, ele fica socando e socando o rosto do Harry até que, de repente, a gente percebe que o Harry tá morto. O Homem-Aranha, então, chama a atenção do Homem-Areia até o esgoto. Ele o atrai lá para baixo e para conseguir passar, é óbvio, ele precisaria mudar de tamanho, ficando então de uma maneira mais normal.
mesmo sabendo que anteriormente ele tinha perdido dentro dos esgotos, mas ele queria mesmo era buscar o aranha de qualquer maneira. Mas esse tamanho normal do Flint lá dentro dos esgotos não durou por muito tempo. Foi apenas para atravessar alguns pontos, porque logo depois ele ficou muito maior e quebrando tudo ao seu redor. Ao mesmo tempo que ele tentava parar o aranha, prédios ao redor começavam a cair, pessoas começam a se machucar e as ruas se abrem. Mas de repente, no meio de uma nuvem de poeira, aparece uma garotinha que estava com a sua mãe, saindo do hospital. E do lado dela havia um cilindro de oxigênio. O Flint, ainda transformado naquela forma monstruosa de Homem-Areia, olha e reconhece as duas. E ele percebe que essa raiva, essa pessoa que ele havia se tornado, não era alguém que ele realmente era, e muito menos o que a filha dele via. Porque no filme a gente percebe que a esposa dele realmente não gosta que ele tenha contato com a menina e tudo mais. Porém, ela ainda o enxerga diferente de todos e sabe que ele não é um cara ruim. O Flint então fica com vergonha do que a raiva e a vingança acabaram fazendo com ele. E por causa disso, ele acaba desaparecendo no ar. Ele percebe que tudo que realmente ele estava buscando tinha se perdido no caminho, porque agora ele havia machucado inocentes de propósito e não estava mais pensando apenas na filha dele, como era antes. O Peter, então, em um canto dos esgotos, está lá ofegante e, de certa forma, agradecendo por ter se salvado do surto do Homem-Areia. Então, ele vai para casa e, chegando lá, ele toma um banho e fica pensativo. Então, depois disso, ele decide ir caminhar um pouco na rua, até determinado local. Chegando lá, a gente percebe que ele estava em frente ao apartamento da tia May. Ele toca a campainha, mesmo falando para si mesmo que ele está sendo bobo, que aquilo era um ato falho, pois ela havia sido raptada e morta pelo Harry. Porém, a porta abre devagar e a gente vê a tia May. E ela estava bem, mas cansada e preocupada por ver o Peter parado na sua porta tarde da noite. Após ser traído e perder a garota que amava, matar seu próprio amigo e, no fundo, sentir que se perdeu como pessoa e herói, ele vê que cada detalhe, cada momento que ele passou com um traje negro até chegar ali, foi decisivo para viver essa angústia. O Peter fica muito abalado, perdido, confuso e sai correndo. E, de repente, um carro o atropela com força, mas graças ao simbionte, o Peter aguenta bem o impacto, mas o carro sofre grandes danos. O airbag é acionado e uma buzina estridente fica disparando continuamente, e isso faz com que o simbionte saia se esgueirando pelos cantos e vá de encontro a uma entrada de bueiro que vai dar logo lá nos esgotos. O Peter vai parar no hospital e fica por lá alguns dias, mas de repente quem vem vê-lo ali no hospital é a tia May. Os dois conversam bastante e no fim, quando ela já está passando pela porta para ir embora, comenta que ele precisa melhorar logo, que seu antigo colega de trabalho, Ed Brock, ligou e está ansioso para revê-lo. E os créditos começam a subir. Mas então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado dessa teoria. Na verdade é quase que uma fanfic, né? A gente imaginar esses fatos, essa construção. E, cara, no fim, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que ficou um pouquinho pesado em alguns momentos, mas, cara, a gente tem que lembrar que ele tava com um traje simbionte, e se a gente olhar os atos das coisas que ele fez, né, o que tinha por trás, não era uma intenção 100% boa só pra segurar algum bandido ou resolver na boa as coisas, né? Ele tinha a intenção de machucar mesmo. Então não esquece de comentar aqui embaixo, sério, o que você achou de tudo isso, tá bom? Lembrando, pessoal, que as minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição, o meu Twitter, o meu Instagram e o site roxinho das lives, eu sei que vocês conhecem muito bem. E muito em breve a gente vai estar criando conteúdos por lá, eu posto umas fotos de montagens também no Instagram, bem bacanas. Então, se você não me segue ainda em nenhum desses portais, sinta-se convidado ou convidada a me acompanhar por lá também. Então, é isso, pessoal. Eu vejo você num próximo vídeo. Um forte abraço e valeu!